Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus alunos que estão revisando algum conteúdo e para os novos alunos que estão chegando aqui, né, através desse vídeo, que desejam estudar para Enem, para vestibular, para o vestibular do Estado do Tocantins. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Camila. Criei esse espaço para trocar, compartilhar informações sobre a história do Brasil e peço aí o seu apoio para que esse canal cresça, para que outras pessoas conheçam esse canal, através do like de vocês, do comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estudam gratuitamente aqui pelo YouTube. Para conseguir avançar no conteúdo sobre a história do Brasil, nós precisamos voltar lá no período das grandes navegações. Então esse é o título da nossa aula 2, expansão marítima e comercial dos países europeus, também conhecido como as grandes navegações. Primeiro eu vou mostrar para vocês uma pequena contextualização para que vocês consigam entender o que estava acontecendo na Europa nesse período. Um macete muito importante que eu deixo para os meus alunos é que, ao invés de tentar decorar datas, eventos que são ali fragmentados, nós precisamos entender o imaginário, o que estava acontecendo nesse território em determinado tempo. E como esse imaginário ele demora a ser modificado, existia uma história de longa duração, você consegue entender mais eventos nesse período de tempo, você consegue associar melhor, sem necessariamente ter que decorar e tornar a história uma coisa maçante, porque muitos acham que história é decoreba, mas não, gente. História é contextualização. Vamos lá. Qual era o cenário que esses portugueses, essa Europa, esses nobres, essa burguesia que estavam ali se desenvolvendo, encontravam na Europa nesse período? Primeiro, a grande valorização das especiarias, que são os temperos que nós utilizamos em casa, mas que nesse tempo era muito valioso para essa população europeia, porque ele conservava, essas especiarias conservavam os alimentos, mudavam o sabor em um tempo onde não existia geladeira. Então era o quê? A pimenta, era a canela, era o gengibre que saía aqui, ó, desse território indiano e ia até a Europa. Quem conseguia comprar especiarias na Índia e revender na Europa, em Portugal, era rico, eram pessoas ricas, então existia um grande investimento para que esses produtos chegassem aqui da Índia, esses produtos como as especiarias, esses produtos e artigos de luxo, como sedas, que saíam aqui, ó, da Ásia e chegassem até a Europa. Tudo bem, sem mais delongas. Essas rotas em vermelho eram as rotas terrestres que esses comerciantes faziam para buscar esses produtos. Só que essas rotas muito extensas, elas eram muito arriscadas para esses comerciantes que estavam investindo nesses produtos. Porque por aqui poderiam acontecer guerras locais, por aqui também tinham muitos mercadores, então o volume que você comprava dessa matéria-prima, quando chegava na Europa, ele já não estava o mesmo volume. Então o lucro, ele não era muito grande, não existia um superávit muito grande, então não era muito vantajoso. Só que aqui, ó, depois de um período, o Império Otomano ele vai bloquear essas rotas terrestres. Então vai acontecer uma grande caçada, entre muitas aspas, da Europa por novas rotas até essas regiões aqui de produtos. Então, do ponto de vista cartográfico, do ponto de vista geográfico, religioso, tecnológico e econômico, essas grandes navegações, esse expansionismo, ele vai ser muito incentivado. E eu vou mostrar para vocês cada tópico desse aqui, ó, de cada ponto de vista, o porquê que essa expansão aconteceu. Vamos também observar agora do ponto de vista cartográfico. Nesse período existia a escola de Sagres, que era uma escola para formar navegadores e que eram compartilhados conhecimentos empíricos desses cartógrafos, geógrafos, navegadores. E esse mapa aqui, que é datado em 1491, ele é o mapa mundi da época. Era só isso que os portugueses conheciam. Não tinha o território da Oceania, não tinha o território da América do Sul, da América do Norte, da América Central, porque eles só exploraram essa parte aqui do globo terrestre. Não tem nem a costa africana. Esse era o imaginário que permeava a mente desses europeus nesse período. Então, do ponto de vista cartográfico, a partir da evolução, da criação de novos mapas, da atualização dos mapas que já tinham de novas rotas, essas navegações elas vão já sendo viáveis. Do ponto de vista religioso, porque navegar e explorar outros territórios é vantajoso para a Europa? Porque a Europa estava saindo ali de um período chamado Reforma Protestante, que foi iniciada por Lutero e que surgiram a partir dali novas religiões. E o período da Contra-Reforma, que foi um contra-ataque da Igreja Católica para que mais pessoas sejam convertidas ao cristianismo, a busca de novos fiéis. Então, navegar por lugares desconhecidos, entender o que existe além daquele território, encontrar novas pessoas para levar o cristianismo, né? O europeu ele levava a cruz e levava a espada para essas pessoas.
evangelizar as pessoas originárias desses territórios era muito importante para a Igreja Católica ganhar mais fiéis. E essa representação trouxe essa imagem, não foi aleatoriamente. Essa aqui é a representação da primeira missa rezada em solo brasileiro, logo depois que Cabral chega com as suas caravelas. Existe esse marco simbólico, divulgado apenas por formas escritas, e posteriormente teve essa representação em forma de pintura, sobre, como vocês conseguem perceber, que a população originária, a população nativa desse local, olhando com curiosidade essa missa aqui sendo rezada pelos missionários católicos que vieram, juntamente com Cabral, explorar esse novo continente. Do ponto de vista tecnológico, por que era vantajoso também para Portugal e para a Espanha sair ali na frente nesse contexto de grandes navegações? Era porque foram desenvolvidas novas tecnologias, como o astrolábio, que era um importante instrumento que os navegadores conseguiam calcular a distância que eles estavam de determinada faixa de terra. E aí eles conseguiam calcular isso usando apenas geometria, eles não precisavam de todo um aparato matemático para conseguir fazer esse cálculo. A caravela, que eram barcos, que eles conseguiam ter mais velocidade, mais resistência. Essas velas aqui, elas eram posicionadas sempre a favor do barco, mesmo com os ventos contras, eram mais chegar em outro lugar com esse barco aqui. E a versão da nau, que é uma caravela maior. E a bússola também, que é muito importante para que os navegadores consigam se localizar geograficamente. Então, através dessas tecnologias, se tornou um pouco mais favorável para que esses países saíssem na frente nessa exploração marítima. Do ponto de vista econômico, nós temos a lógica mercantilista. O capitalismo está se fortalecendo nesse período. E o mercantilismo são uma série de medidas econômicas para que os países, esses países recém-criados, recém-unificados, eles consigam acumular mais riquezas. Vamos lá para uma das bases do mercantilismo. A primeira base é o metalismo. O que é o metalismo, gente? O metalismo nada mais é do que medir riquezas pela quantidade de ouro e prata, de metais preciosos, que um país, que uma família vai acumular. Basicamente isso. Como encontra esses metais? Em outros lugares. Protecionismo. O protecionismo alfandegário, ele vai ser o aumento dos impostos para produtos importados. Ele vai estimular ao consumidor desse local para comprar produtos produzidos no próprio país. Então, vão aumentar o valor do imposto sobre determinada coisa, então vai ser mais vantajoso para o consumidor comprar algo que é produzido no seu próprio país, movendo, assim, essa máquina que se chama mercantilismo. Um dos outros pilares do mercantilismo é a balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável funcionar, ela basicamente a nação precisa exportar mais do que importar. O que sai do país para importação é maior, esse volume é maior do que aquilo que eles importam de outros países. É muito importante desenvolver o incentivo às manufaturas para que esses consumidores encontrem no próprio país coisas produzidas ali e evitem enriquecer outras nações importando desses outros lugares. Vocês conseguem entender? E por isso acontece o incentivo e a criação de manufaturas, que é esse incentivo estatal para que exista uma produção interna de bens, não só ter matéria-prima, mas também ter esses bens manufaturados. E aí vai reduzir a dependência de exportações dessas pessoas que estão ali consumindo, dessa burguesia, desses nobres. Mas uma das pernas do conceito do mercantilismo na Europa nesse período vão ser esses monopólios comerciais. O pacto comercial que vai existir entre a metrópole e a colônia. A colônia ela só deve produzir matérias-primas para a metrópole e só deve comprar produtos manufaturados da metrópole. Que vai acontecer também um pacto colonial no Brasil, mas esse é o assunto da próxima aula. E o último pilar do mercantilismo na Europa vai ser o colonialismo. Como é que eles vão conseguir acumular essas riquezas? Através da exploração de colônias, conquistar novos territórios. E essas colônias aí vão fornecer essas matérias-primas que vai gerar toda essa roda que se chama mercantilismo. Fornecer também matérias-primas e também muitos metais preciosos, mão de obra, muitas coisas. Agora, depois de termos visto o quanto era vantajoso para que Portugal e Espanha saíssem na frente nessa exploração de novas terras, também devemos lembrar do imaginário social do século XV. Apesar de toda essa efervescência estar acontecendo, de novos
de terem navegadores experientes, de terem um motivo, uma motivação econômica, uma motivação religiosa para explorar novos lugares, existia esse imaginário, esse medo do que o oceano poderia esconder. Existia muito esse discurso de que no oceano existiam monstros marinhos, sereias, monstros gigantes, ondas gigantescas, chuvas ácidas, tudo aquilo que iria prejudicar esses navegadores. Existia esse medo do desconhecido, esse medo do outro também. Quem são essas outras pessoas que povoam esses lugares? Quem são? Como é que eles vão nos receber? Como eles pensam? Como vamos evangelizar essas pessoas? Lembrando também que a conversão religiosa, que só trazendo mais uma vez, que a conversão religiosa, ela vai ser uma parte muito importante dessas expedições. A conversão religiosa, ela mostra a ambição colonial de impor a sua cultura, a sua fé, o seu controle sobre pessoas que estão ali nesse processo de colonização, que vão ser colonizadas. Porque apesar de toda essa ambição de impor, existia o medo do outro também. Trouxe para finalizar nossa aula esse mapa, as principais viagens desses exploradores portugueses. Aqui não existe a rota feita por Colombo, mas existe a rota feita por Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e Pedro de Covilhã. A primeira rota vai ser feita pelo Pedro de Covilhã, Pedro vai seguir aqui pelo Mar Mediterrâneo, vai passar por Ceuta, vai contornar aqui a África. O objetivo de Pedro também era conhecer o reino de Prestes João, que era um reino africano despertava muito curiosidade nesse tempo. E aqui vai encontrar ouro, até chegar em Calicut, pegando suas especiarias, suas pedras preciosas e voltando, mas sempre deixando essa rota aí. Ele vai descobrir que pelo Oceano Índico também tem uma rota, pelo Mar Mediterrâneo. Através desses escritos que Pedro de Covilhã vai deixar, ele vai instigar, logo depois dessa viagem de Pedro de Covilhã, Bartolomeu Dias, 1488, vai começar a expedição portuguesa através da costa africana. Vai ser feita bem devagar, mas sempre construindo feitorias nessa costa africana aqui, sempre vai ser construída feitorias para que esses portugueses pudessem armazenar os produtos encontrados. Essa viagem de Bartolomeu Dias também vai ser muito importante, porque ele vai conseguir contornar o Cabo das Tormentas, que depois vai ser batizado de Cabo da Boa Esperança. Ele vai conseguir contornar o cabo com muito sucesso. A próxima viagem, depois de Bartolomeu Dias, vai ser a viagem de Vasco da Gama, que vai utilizar dos escritos da rota de Pedro de Covilhã como inspiração, porque ele sabia que tinha como chegar nas Índias, como era conhecido a Índia, em Calicut, pelo Oceano Índico. Então, o Vasco da Gama, ele vai contornar aqui a costa africana, só que tomando um pouco de distância. E vai contornar o Cabo das Tormentas até chegar com sucesso em Calicut, levando grande lucro para a coroa portuguesa. Nunca devemos esquecer que o objetivo das grandes navegações foi o lucro, foi a parte econômica, o surgimento de uma nova burguesia, o surgimento de países e o fortalecimento do poder do rei também. E para finalizar, mas não menos importante, aquela viagem em 1500 que todos nós conhecemos, que é a viagem de Pedro Álvares Cabral, que vai aportar em terras brasileiras de forma confusa, achando que chegou nas Índias, vai chamar a nossa população originária de índios por conta disso, que para reivindicar as terras da coroa portuguesa, através do Tratado de Tordesilhas, vai aportar na Bahia em 1500. Lembrando aqui que o território brasileiro não vai ser explorado de primeira, ele vai passar aí quase 50 anos de escanteio pela coroa portuguesa, porque eles vão estar muito preocupados em explorar a costa africana e, posteriormente, vão priorizar o Brasil como uma das suas colônias mais ricas, trazendo escravizados africanos e coisas que nós vamos descobrir nas próximas aulas. Mais uma vez, espero que vocês se inscrevam aqui para que eu consiga produzir mais conteúdos e que esse conteúdo chegue em todas as pessoas que precisam e que querem estudar história. Na próxima aula, na quarta-feira, teremos resoluções de 2 questões. Até a próxima!